Fala galerinha no canal, aqui é o professor Rogério Silva do canal História para Todos. Vamos para mais uma aula top. Agora, gente, a nossa última aula para o concurso da PM do Amapá de atualidades. Calma, daqui a 1 ou 2 dias vou lançar o último vídeo de história para a galera do concurso dos hospitais, bombeiro e PM. Tá certo, gente? Então vamos lá, sem muita enrolação, a nossa aula hoje muito densa, com muitos dados, correto? Depois tu dá uma pausa no videozinho aí e observa com cuidado esses dados, tá certo? Então vamos lá. Sociedade. Hoje nós vamos falar de sociedade e meio ambiente e sociedade. Os nossos problemas, as políticas públicas, organizações não governamentais, aspectos locais e globais. É engraçado, gente, que no concurso, né, eles colocam aí bem amplo no edital, aspectos locais e globais. Ou seja, concurseiro, te lasca. Tu tem que saber tudo de Amazônia, de Amapá e do mundo, né? Toma esse conteúdo no teu peito. Então, muito difícil, tá certo? Mas vamos tentar aqui ver os principais itens. Falamos de sociedade, falamos logicamente de população. Brasil, gente, 2021 chegou aí na casa dos 213 milhões de habitantes. 213 milhões de habitantes. Então você tem que ter esse dado para sua prova, tá, gente? Nós somos mais de 200 milhões de pessoas. O norte, 18 milhões. Do lado direito, quais são os estados mais populosos? São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro. São Paulo, né, gente, é absurdo. 46 milhões de caboclos. É muita gente dentro de poucos quilômetros quadrados, né? Na região norte, nós temos Pará, Amazonas, Rondônia, Tocantins, aí vai diminuindo, né? Acre e Amapá. Mas o Amapá, gente, com mais de 800 mil pessoas. Então observa, gente, que o estado mais populoso da região norte é o estado do Pará. Observa para a tua prova que o Amapá não é o estado mais populoso, obviamente, da região norte. É isso que você tem que saber para sua prova. Beleza, anjinhos? Futuros soldados da Polícia Militar do estado do Amapá. Logo, logo irei vê-los dentro de uma viatura. Espero que seja na parte da frente da viatura, com aquele óculos Ray-Ban, boçal, dirigindo só com uma mão, a outra aqui na porta da viatura, né? Índice de Desenvolvimento Humano, IDH. Gente, existe o IDH por estado, por país e por municípios. O que é levado em consideração o IDH, gente? O acesso à saúde, os anos de estudo, né? A questão da educação, analfabetismo, renda, né? Renda per capita, salário, né? Então, quem recebe mais de 20 salários, por exemplo, né, tem maior probabilidade de ter uma maior expectativa de vida. Então, o IDH, gente, ele está sendo utilizado nos últimos anos justamente para poder levar em consideração um local bom de se viver, né? Qual é um país bacana para a gente viver? Qual é uma cidade legal? Quais são as melhores cidades do mundo? Quais são as melhores cidades do Brasil? Então o IDH, gente, ele vem trazendo uma nova perspectiva, porque durante muitas décadas eles levaram em consideração, né, os analistas, os estatísticos, etc., né, levaram em consideração o PIB. Qual era o país legal de se viver? Bora ver o PIB
Não, gente, né? O PIB muitas das vezes ele não mostra a realidade de um país, de uma nação. É só você pegar como exemplo o próprio estado do Pará. O PIB do Pará é altíssimo. Isso representa de forma efetiva na qualidade de vida da sua população? Não. Então, o que nós devemos levar em consideração é o IDH para analisar se é bacana viver em determinada região do planeta, tá bom? É uma escala de 0 a 1. Quanto mais próximo do zero, gente, mais lascado um país está, tá bom? Uma cidade, um estado e etc. O Brasil, gente, em 2019, ele está nesse ponto aí, 0,765. A partir de 0,5 para trás, gente, é um IDH muito ruim, tá? É um IDH péssimo, tá? Então, nós estamos acima do 0,5, 0,6, 0,7. Isso é 2019, esse dado foi divulgado em 2020. Nós estamos aí, gente, na colocação 84 aí das 189 nações. Não estamos muito bem, tá? Estamos atrás de Colômbia e Equador, né? Meu Deus do céu. IDH cidades, as melhores cidades. Esse aqui, se não me falha a memória, são dados de 2012, 2010. Mas aí, gente, para você ter uma ideia, tá? O IDH, os melhores IDHs estão na região de São Paulo, estão na região sul do Brasil, né? Muitas cidades ali do interior de São Paulo lideram há anos os IDHs e também muitas cidades em Santa Catarina. É por isso que tem muito paraense indo para lá, tá? Tá aqui, IDH 2010 isso, né? O melhor IDH, porque isso é coletado através do censo, né? Então, faz mais de 10 anos que não temos um censo, agora que nós teremos o novo para atualizar esses dados. O melhor IDH do Distrito Federal, Belém, para você ter aí uma ideia, 0,746 e Macapá, 0,733, né? 0,733. Está numa média razoável. Agora, se você for considerar os melhores IDHs do Brasil, ele é na média 0,8. 0,8 em diante. 0,9 já é um IDH de cidades de países de primeiro mundo. Beleza? Então, nós temos aqui, olha, IDHs dos estados. Né? Quando nós levamos em consideração o IDH dos estados, o Amapá tá top, olha. Tá melhor do que o estado do Pará. Gente, o Pará já teve o pior IDH do Brasil, uma cidade chamada Melgaço, no Marajó. Então, a situação das cidades do interior do Pará são muito precárias, tá? Então, aqui em 2018, estávamos na colocação de número 79. Né? Olha só, gente, nós estávamos perdendo para Tailândia, Granada, Bósnia e Herzegovina. Meu Deus do céu. Nós estamos mais ferrados em 2018, estávamos, né? Do que a Bósnia e Herzegovina. Lembrando, IDH, acesso à saúde, educação e renda. Esse é o parâmetro, tá, gente? Do IDH. Não te confunde com o coeficiente de Gini. Coeficiente de Gini, gente, é outra parada. É outro dado estatístico. O coeficiente de Gini leva em consideração apenas a concentração de renda. Mas eu não vou aprofundar aqui nesse coeficiente, porque eu acredito que na tua prova não venha, tá? Mas dá uma lida aí, gente. Se tiver um tempo, dá uma lidazinha. Ainda dá tempo, tá? A prova está chegando. Poucos dias, mas dá uma lidazinha no que é o coeficiente de Gini, né? Estávamos na colocação de número 79, em 2019 na colocação 84, ou seja, nós pioramos. Pioramos também, gente, com a questão da fome no Brasil, né? A insegurança alimentar. Existe, gente, vários tipos de insegurança alimentar, né? A baixa, a média e a alta, né? A alta é quando você não tem nenhuma perspectiva de no dia seguinte se alimentar.
Fome no Brasil. O levantamento realizado pela Pensan, Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania de Segurança Alimentar e Nutricional, que envolve 6 entidades parceiras. Qual foi a conclusão que esse levantamento chegou? Em 2020 eram 19 milhões de pessoas. Em 2022, segure-se na cadeira, gente. 33 milhões de brasileiros se encontram na situação de fome, tá? 33 milhões é muita gente, né? Acabamos de ver aí que a população brasileira é em torno de 213 milhões. Segundo a pesquisa, mais da metade, 58% da população brasileira convive com insegurança alimentar em algum grau. Como assim em algum grau, né? Às vezes a família ela tem o café da manhã e o almoço, mas não tem um lanche da tarde, não tem a janta. Às vezes a família tem só o café da manhã, às vezes a família só tem um almoço, às vezes a família não tem nada, absolutamente nada para comer, né? E aí, gente, um número global desses níveis de insegurança alimentar é assustador, assustador. Gente, tá aí, são dados estatísticos, tá? Feitos de forma científica. Não deixa a tua paixão política por candidato A ou B tapar essa realidade. Tá aí, gente, na tua cara aí, na nossa cara. O quanto o Brasil nos últimos anos piorou. Então, 125 milhões de brasileiros passam por insegurança alimentar. 33 milhões, segurança alimentar muito grave. Não tem o que comer, cara. É impressionante como tem pessoas que não enxergam isso. Beleza? Tá aqui, olha. A fome no Brasil por região. Região Norte, 4 milhões. Nordeste, 12. Centro-Oeste, 2. Sudeste, 11. E Sul, 3. O que você tem que saber para a sua prova? Qual é a região do Brasil que tem o maior índice de fome, de insegurança alimentar? Tá aí, gente. A região Nordeste e a região Sudeste. Infelizmente, né, gente? O Nordeste aí liderando esse ranking. É muito difícil, cara, falar de fome, né? Muito difícil. Confesso para vocês que já passei por momentos difíceis também de fome. Poucos, mas sim, passei. Proporcionalmente, a preocupação com o acesso a alimentos atinge maiores parcelas da população no Norte e no Nordeste. Proporcionalmente, ou seja, dividir a população pelo número de pessoas que estão passando fome. Em números proporcionais, né, a fome pela população, melhor dizendo, você tem região Norte, né, com o maior número de pessoas passando fome. Em números absolutos, você tem o Nordeste. Difícil, né, gente? Quem está me acompanhando aí, é difícil estudar com fome, né? Às vezes eu estudava sem saber se amanhã eu teria almoço, mas graças a Deus mudou. Aí são outros dados, tá, gente? É outra pesquisa. Já os dados de um relatório da FAO, né, ligado à ONU, divulgado em julho de 2022. Olha só. Em cima da informação. Julho de 2022. Ah, professor, a nossa prova veio notícia até quando? Até 15 dias antes da prova? Até 3 meses antes da prova? Gente, não dá pra gente saber. Tem professor que fala muito sobre isso. Não sei o que, não sei das quantas. Estuda aqui esses 90 dias. Gente, prova de atualidade é muito mequetrefe para você fechar esse período temporal. Não dá, gente. Eu já vi prova de atualidades cobrando de 6 meses anteriores. Eu já vi prova de atualidades cobrando 12 dias antes da prova. 12, 10 dias, não lembro. O cara ainda estava terminando de fazer a prova, mandou para impressão. Na outra semana, um pouco mais de uma semana, a galerinha fez a prova. Então não dá. Então por isso que eu sempre ataco, gente, em vários períodos aí antes da prova, vários meses, vários dias. Julho de 2022. A quantidade de brasileiros que enfrentam algum tipo de segurança alimentar ultrapassou a marca de 60 milhões em 2021. Atinge 1 em cada 3 pessoas.
Observa, né, gente? Isso é 30, 60 milhões, né? Em 2014, 2016, atingiu 37 milhões de pessoas nesse intervalo de tempo, olha. De 2014 a 2016, 37 milhões. Só em 2021 foram 60 milhões. Então você vê o quanto tem aí de pessoas passando muita fome nos últimos 2 anos aí, 2020, 2021, consequência também da pandemia, claro, é inegável isso. No mundo, cerca de 800 milhões de pessoas, né, são afetadas pela fome. 4 causas, segundo a ONU: conflitos armados, choques climáticos, choques econômicos e choques sanitários são as principais causas da fome, segundo a FAO. E aqui você vê um mapa, né, no mundo onde nós temos percentual de fome, tá bom, gente? Observa que aí o ponto mais escuro você vê aí na África, né? Infelizmente. Mas nós temos dentro do Brasil, gente, dados semelhantes à África, tá? O Brasil, por ser um país continental, existe muito essa desigualdade. Expectativa de vida. Qual é a expectativa de vida? Você aí que está ouvindo a nossa aula, está vendo a nossa aula, pretende viver até quantos anos? Meu amigo, se eu chegar a 60, eu já estou feliz. Olha aí, uma pesquisadora, a Kamanaro, né, é o nome da pesquisadora do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, estima que brasileiros vivam atualmente até os 72 anos. Antes do Covid era 76. O que tu tem que saber para a tua prova? Que a expectativa de vida do brasileiro é acima dos 70. A pandemia diminuiu a expectativa de vida dos brasileiros em aproximadamente 4 anos, olha, 4,4. Em 2030, a pesquisadora aponta que o país deve ter 209 milhões de pessoas ao longo dos anos. Segundo ela, a tendência é haver uma queda na taxa de natalidade e a população cada vez mais vai envelhecer, né? Cada vez mais a galerinha não quer ter filhos, né? Quantos filhos vocês têm aí? Quantos filhos a mãe de vocês tem? A avó teve, né? Então, conforme os anos vão se passando, a galera quer ter menos filho, né? Principalmente pensando no dinheiro, né? É muito caro ter filho, né? É interessante isso, beleza? Então, fiquem com esses dados. Temos mais dados aqui. Tá aqui, olha. A expectativa de vida ao longo dos anos. Cara, é assustador isso, né? A expectativa de vida na década de 40. 45 anos, né? 1950, 40 e poucos anos. Caraca, é muito pouco, cara, é muito pouco, né? 50, o cara tá com 45 anos na década de 50, já era considerado velho, né? Hoje vai pra academia, tal. É muito bacana hoje a expectativa de vida ter crescido, né? No Brasil e no mundo. Por que aumentou a expectativa de vida? O avanço da ciência, né? As medidas de profilaxia, quase não sai, profilaxias, né? Então, é isso, gente, né? A questão do combate às doenças, a evolução da química fina, né? A alimentação, muitas das vezes, se você tem um poder econômico maior, você tem uma melhor alimentação, e tudo isso, né, ao longo dos anos, melhorou a expectativa de vida do Brasil. Infelizmente, agora o brasileiro está comendo muito pouco e está comendo muito mal, né? E aí vem o Covid, soma tudo isso, a expectativa de vida reduziu. Aqui, olha, expectativa de vida nos estados brasileiros, tá? Isso aqui é de 2018, tá? Foi o dado mais atual que eu consegui encontrar, tá, gente? 2018, olha aí, gente, o Pará e o Amapá, sempre pego o Pará e o Amapá, né? Tá aqui, porque eu falo daqui de Ananindeua, do Pará. Gente, eu moro em Ananindeua, tá? Por favor, teve um aluno aí que pensava que eu não sabia o que era Ananindeua, tá? Eu tô brincando, gente, vocês me levam muito a sério às vezes, tá? Ananindeua. Então, eu falo daqui de Ananindeua, né? Nós aqui do Pará, nós estamos na média aí, né? Dos 70 e poucos anos, o Amapá, 73. Observa, gente, Santa Catarina.
Observa Santa Catarina, 79. 79. Já chegando em 80. Beleza? Aí você vê aqui, olha, Rondônia, 71. Você vê Alagoas com 71, já um pouquinho mais abaixo da média. Beleza? É isso. Nós temos, gente, vários indicadores que podem aparecer na sua prova, tá? Então, aqui eu estou relembrando para vocês. Então, vocês têm que ter esse domínio aqui. Eu fiz esse mapa mental para poder explicar isso para vocês. Taxa de fecundidade, média de filho por mulher. A taxa de fecundidade geralmente está em 1 ponto alguma coisa. Um filho e meio por mulher. Taxa de natalidade, proporção de nascimento. Taxa de mortalidade, proporção de morte. Aí você pega, faz uma subtração, aí a galera que nasce, a galerinha que morre, aí você tem o quê? O crescimento vegetativo. Taxa de mortalidade infantil, né? De 0 a 1 ano. Hoje, graças a Deus, morre menos bebezinhos, mas ainda morre muitos, se você for levar em consideração a países de primeiro mundo, né? Então, historicamente, graças a Deus, a nossa taxa de mortalidade infantil está diminuindo. O acesso à saúde, né? O pré-natal, tudo isso ajuda nessa taxa de mortalidade infantil, né? As próprias campanhas de conscientização das mamãezinhas e tudo mais. Aqui eu trouxe um raio-x do Amapá, tá, gente? Para a gente ter uma ideia, conhecer um pouquinho do Amapá. Densidade demográfica, tá aí, dados de 2010. IDEB, gente, é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Ele leva em consideração a frequência do aluno e as notas, né? O aproveitamento do aluno. Então, nós temos dos anos iniciais, ali dos cabeçudinhos, bem pequenininhos, e nós temos do ensino fundamental final, que já é a galera que já está saindo do fundamental e indo para o ensino médio. Nesses anos finais, gente, o Amapá foi um dos piores do Brasil, tá? Em 2019. Então, ali, 8º ano, 9º ano, que antigamente era 8ª série, 7ª série, não é isso? O Amapá está muito ruim, uma média de 3,8. 4,7 também não está muito bem, tá, gente? Nos anos iniciais, ali no 5º ano. Os melhores IDEB, gente, no Acre, do norte, né? Eu falo de região norte, nós temos Acre e Rondônia, ambos em 6ª colocação. Tá? Quem lidera geralmente esse IDEB, gente, é o Ceará e Sul e Sudeste. Tá? Rendimento mensal per capita, R$ 855, que é pouco, né? Você vê aí que é menos de um salário mínimo. Taxa de mortalidade infantil 2020, 18,04. É uma taxa, gente, um pouquinho elevada. Tá aí o comparativo, né? Taxa de mortalidade infantil no Brasil, 11. Então, infelizmente, gente, o Amapá, ele tá ruim, né, gente? Nesse dado aí de taxa de mortalidade infantil. Então, é necessário investir mais na saúde básica e no sistema de pré-natal, cuidar um pouco melhor dos bebezinhos aí de 0 a 1 ano, beleza? Só para vocês terem uma ideia, gente, países de primeiro mundo, essa taxa aí, gente, ela é na casa de 4, 5, no máximo estourando 5. Então, o Brasil está aí, olha, em 11, praticamente 12, e o Amapá 18. É uma taxa alta se comparada com os países de primeiro mundo, né? Mas já reduziu bastante se você for estudar a série histórica de mortalidade infantil. Chegamos aqui, gente, no segundo conteúdo da nossa aula de hoje, a questão do meio ambiente. Quando nós falamos de meio ambiente, nós falamos de desenvolvimento sustentável, né? Preservação do ecossistema. Tudo isso, gente, começou a ser debatido de forma gradativa a partir da década de 70. Então, várias e várias reuniões internacionais começaram a discutir a necessidade de preservar o meio ambiente. O meio ambiente, gente, de forma geral. Só que agora, atualmente, né, nós ouvimos falar demais
na questão do aquecimento global. Então, nós tivemos, gente, ao longo do tempo, várias conferências internacionais. Aí, em 70, a Conferência de Estocolmo, no Rio de Janeiro, a ECO 92, o Protocolo de Quioto, a Conferência de Paris e, mais recentemente, a COP 26 em Glasgow, né, no finalzinho de 2021. Então, na sua prova, pode aparecer algo sobre a COP 26, pode aparecer algo sobre a Conferência de Paris. Dificilmente vai aparecer Rio 92, né, Protocolo de Quioto também, mas pode aparecer, como eu falei para vocês, atualidades é muito difícil porque é muito extenso. Acordo de Paris 2015, né, reunião dos países membros da ONU aí. Acordo ratificado por 147 países, né? Inicialmente, né, nós temos a participação de 197. Só que quem ratificou o acordo de se comprometer à redução dos GEs, que é GEs, gases do efeito estufa. O mais famoso é CO2, né? Nós temos outros, o metano e etc. Né? Representa 83% das emissões globais. Estados Unidos. Os Estados Unidos é um dos grandes poluidores aí nesse contexto de 2015 em diante, juntamente com China. E aí você vai, gente, ver aí o Brasil 2,48. Então aí nesse momento, 2015, né, o Brasil é responsável por 2,48 de GEs. Infelizmente esse número aumentou. Nós estamos em 2022, né? Estou gravando em 2022. Principalmente a questão das queimadas aumentou esse percentual. Tá bom, gente? O principal objetivo do Acordo de Paris é limitar o aquecimento a menos de 2 graus Celsius. Hoje já estão se falando em 1,5, tá? Se aparecer na tua prova 1,5 ou 2, está correto. Tá aqui, ó. Esse Acordo de Paris, o nome verdadeiro é Convenção do Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima. Redução da emissão de dióxido de carbono a partir de 2020. Os países estão cumprindo isso? É óbvio que não, né? Até mesmo pela disputa industrial, mercadológica entre China e Estados Unidos. Você observou o Trump negando o Acordo de Paris, né? Agora com o Biden, eles voltaram. Então, uma situação muito conflituosa dentro da geopolítica, dentro da economia macro, né? Globalizada. Aumentar a capacidade de adaptação aos impactos adversos das alterações climáticas. Criar um fluxo financeiro consistente na direção de promover baixas emissões de GEs. Inclusive, esse fluxo financeiro, gente, ajuda financeira das grandes potências para os países menores. É a questão do crédito de carbono, né? Então, tudo isso está relacionado com o Acordo de Paris. E agora nós tivemos, recentemente, a COP 26, onde muitos países se comprometeram a combater essa emissão de GEs. Lembrando, tá, gente? Essa questão do efeito estufa, essa questão do gás carbônico é um dos problemas que o mundo enfrenta com a questão do meio ambiente, tá? Então, o Brasil se comprometeu a cortar emissões de gases de 50% até 2030 e a promessa de zerar o desmatamento ilegal em 7 anos. Se Deus quiser, eu estarei vivo daqui a 7 anos para ver que o Brasil não cumpriu isso. A gente ri para a gente não chorar, né, gente? Para a gente não chorar, a gente tem que rir, né? Momentos muito tristes na questão do desmatamento ilegal, do garimpo, né? Tá aí a morte de Dom Philips e o Bruno Pereira mostrando isso para todos nós. São exemplos ao longo da história, né, de como o desmatamento, a relação homem-natureza, o garimpo, a pesca ilegal acontece principalmente na Amazônia. Então, gente, vamos aguardar. Vocês que são otimistas aí, vocês acham que o Brasil vai cumprir essa meta de desmatamento ilegal?
Eu particularmente não acredito, tá? Mas aqui eu falo de fato, é minha opinião. Aqui, gente, abre esse parênteses, é minha opinião. O restante que eu falo aqui na aula são os dados, tá? Que estão aí. Em 2015 nasceu a Agenda 2030. O que é a Agenda 2030, gente? É um grande acordo entre os países envolvidos nessa questão ambiental, nessa questão de desenvolvimento sustentável, para que em 2030 possamos ter, né, não só 2030, né, gente, nos próximos anos, nas próximas décadas, podemos ter um mundo mais saudável. Então tá aí, olha, reúne 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e 169 metas criadas para erradicar a pobreza, promover a vida digna a todos. A Agenda 2030, gente, eu já vi em prova de atualidades, tá? Dizendo que ela fala somente de questão de meio ambiente. Não, gente, não exclusivamente vinculada à questão de meio ambiente, mas trata, por exemplo, de, olha aí, o objetivo 4, educação de qualidade. Objetivo 5, igualdade de gênero. Então, essas propostas da ONU e de seus países membros, elas são bem abrangentes, né? Erradicação da pobreza, fome zero, redução das desigualdades. Então, você olha assim, de bate-pronto, você observa que não tem muita relação com o meio ambiente. Claro que sempre vai ter, né? Mas tá aí, gente. Dá uma pausa no vídeo e observa esses 17 objetivos para os países alcançarem, né? Objetivos sustentáveis, né? Olha aí que legal. Energia limpa, água potável, indústria, até indústria, né? Ninguém é contra a industrialização, mas uma industrialização que não seja tão predatória para o meio ambiente. Redução das desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis. Dá para ter cidades sustentáveis? Dá, claro que dá. Nós temos grandes exemplos aqui no Brasil e, ao mesmo tempo, nós temos péssimos exemplos, né? Ação contra a mudança global do clima, consumo e produção responsável. Você, na sua casa, tem um consumo responsável de água? Ah, professor, eu tenho. Eu só tomo um banho a cada 3 dias para preservar a água, a preservação da água da Amazônia. Não precisa ser tão radical, seu cascão, filha da mãe. Mas você tem que prestar atenção no consumo, né? Aqui em casa eu observo muito, eu tento diminuir, mas é muito difícil, a produção de lixo. Aqui em casa, por eu ter um filho de 9 anos, a gente acaba produzindo muito lixo, né? Muito lixo também sustentável, né? Muitas frutas, etc., né? Mas a gente consome muito vidro, né? A gente consome muito plástico, infelizmente, né? Infelizmente. Então, o mundo tem que lutar por esses 17 objetivos, né? Alguns prefeitos, governadores e presidentes não estão nem aí para isso, né? Tá aqui, olha, em cima da notícia, bem em cima da notícia, as cidades mais sustentáveis. Acabei de falar de desenvolvimento sustentável. O que é desenvolvimento sustentável? Nós, enquanto homens, como seres vivos, nós podemos utilizar o meio ambiente, a natureza, mas sem detoná-lo, né? Sem agir de forma predatória. O ecoturismo, por exemplo, é um grande exemplo de desenvolvimento sustentável. Dá para ganhar dinheiro com o meio ambiente sem destruí-lo totalmente. Quem me liga uma hora dessa? Ai, meu Deus do céu. Só um instantinho, gente. O pessoal tá me ligando para fazer cobrança uma hora dessa. Esse pessoal do SPC é demais. Vamos lá? Vamos continuar. Aproveitando essa pausa aqui. Tá, deixa eu ver aqui, tá tudo certinho. Beleza. Dados do Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades, IDSC. Ferramenta do Instituto Cidades Sustentáveis. Mapeamento do nível de engajamento das cidades nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU.
Então, aqui, gente, é uma pesquisa, né, que mostra dados, índices, para observar o quanto as cidades estão enganjadas, estão tentando prover, né, esses objetivos aqui. Como, por exemplo, água tratada. Quantos por cento nós temos de água tratada no estado do Pará, no Amapá? Tá entendendo? São números, infelizmente, muito baixos. Então, avalia, entre outros itens, educação, saúde, preservação do meio ambiente, combate à violência, combate à fome. Tudo isso, gente, está interrelacionado com o desenvolvimento sustentável. Todas as 10 cidades mais sustentáveis do Brasil estão localizadas onde? Olha que coisa, São Paulo, né? Na liderança, São Caetano do Sul. E professor, as melhores cidades sustentáveis do Brasil estão em São Paulo. E as piores? Onde estão as piores? Onde será? Onde? Sangue de Jesus. É triste, gente. Às vezes é muito triste. A gente que estuda há muito tempo esses dados aí, a gente vê que muitas coisas da nossa região norte e nordeste não melhoram ao longo das décadas. O mapeamento mostra também que na Amazônia Legal reúne 90 das 100 piores cidades classificadas. Entre as 100 piores, 90 ficam na Amazônia Legal. E aí, numa reportagem que eu peguei, tem o exemplo aí, né, de Boca do Acre, no Amazonas, uma área queimada e desmatada. Muita gente ganhando muito dinheiro com ouro, né, para ficar ostentando por aí, financiando festas e mais festas, né, casamento de quase 300 mil reais só para cantores. 43 dessas cidades estão concentradas onde? O Pará. Ô, vergonha do Pará. Isso o Diário Online não mostra. É impressionante como o DOL, né, ele tenta mostrar dados positivos do estado do Pará. O Pará é o pior ranqueado, tendo inclusive a cidade entre todas do país, Santana do Araguaia, sudeste paraense. Então, é a pior cidade sustentável, né, do Brasil. Que vergonha, Rei do Norte. Vocês sabem quem é o Rei do Norte? As piores capitais estão onde? Na Amazônia Legal. São elas. Então, aí, gente, levando em consideração capital, a pior, gente, infelizmente, olha quem é? Macapá. Se não me falha a memória, gente, posso estar errado, tá? Mas é por besteira. O Amapá, ele tem 38%, 40% de acesso à água potável. Posso estar enganado, tá, gente, nesse dado estatístico. Mas o que eu quero que vocês coloquem na cabeça de vocês é que é ruim, né? Água tratada, coleta de resíduos sólidos, a extinção de lixões. Quem mora em Santana aí que está me ouvindo? Em Santana, existe um aterro sanitário? Tudo dentro dos parâmetros de preservação do meio ambiente? Não sei, particularmente eu não sei. Aqui, na nossa região metropolitana, nós temos um meia-boca aqui que fica em Marituba, que recebe o lixo de Marituba, Ananindeua e Belém. E é uma luta do povo para tirar esse aterro sanitário, né? Então tá aí, gente, notícias ruins, né? Informações ruins. 5 maiores problemas ambientais do mundo: poluição do ar, mudanças climáticas. Ano passado, a gente teve a primeira criança que foi diagnosticada, né? Que ela morreu por conta de poluição. Poluição. Olha só, uma criança morreu, se não me falha a memória, foi na China, né? Por quê? Poluição. Respirou um ar podre durante anos e anos, o pulmãozinho não aguentou e morreu. Então, gente, tem cidades no mundo que você não consegue nem enxergar o sol por tanta poluição, né? Então é um negócio muito triste, né? É o modo de produção capitalista. Gente, aqui ninguém é contra o capitalismo, tá? Por favor, né? Muito bom o capitalismo, mas, né, não devemos esquecer a questão ambiental e as questões sociais, né? Mudanças climáticas,
desmatamento, nós sabemos muito bem disso, extinção de algumas espécies, alguns animais estão desaparecendo da face da Terra. Alguns, tá, gente, é um processo natural. Vocês já estudaram Charles Darwin. Eita, que eu já estou indo para biologia. Esquece, bora pular. Degradação do solo, daqui a pouco eu vou te mostrar. Superpopulação. Professor, superpopulação? Sim, né? Não é a superpopulação que é um problema em si, é o que ela promove. A superpopulação, gente, ela degrada o meio ambiente para construir residência, ela polui os rios. Você vê isso de forma muito clara, por exemplo, na Índia, onde, por uma questão de cultura, muitos indianos não gostam de ter vasos sanitários dentro de casa e fazem as necessidades onde? Diretamente nos rios. Então, cidades com quase 1 bilhão de pessoas, né? Países com mais de 1 bilhão de pessoas sofrem muito com isso, né? E aqui no Brasil nós temos também um pouquinho disso. Problemas ambientais. Nós falamos muito, né, de aquecimento global, efeito estufa. Nós esquecemos, às vezes, alguns desses problemas ambientais, né? A savanização também, né? Savanas, tá aí, olha. É quase que um deserto. Então você vê uma área seca, né? E você vê pequenas vegetações. Parece uma savana na África, mas às vezes isso acontece ao redor de florestas tropicais. É um problema, né? Então nós temos aí, gente, assoreamento, eutrofização e lixiviação. Assoreamento, processo que leva a acúmulo de sedimentos nos cursos da água, acúmulo de matérias que não são normais, muitas das vezes, daquele ambiente. E isso é um problema ambiental. Esse problema é geralmente desencadeado pela ação humana. Uma coisa, gente, é a areia, o barro, assorear o rio. Outra coisa, gente, é dejetos de uma construção civil, restos de obra. Né? Outra coisa é o que aconteceu em Brumadinho, em Mariana, restos de processos industriais, né? Para fabricação de ferro, para fabricação de alumínio. Então isso é assoreamento. Eutrofização ocorre como consequência do aumento da disponibilidade de nutrientes no meio ambiente aquático. Aquático, tá? Aquático. Pode ter causas naturais ou ser o resultado da ação humana. Ah, professor, aumento de nutrientes não é bom? Não, gente. Papai do céu colocou uma régua. Papai do céu é demais, né? Vocês acreditam em Papai do céu? Tem que acreditar, gente. É bacana, é gente boa. Ele nunca me abandonou, nunca vai abandonar vocês. Aleluia, irmãos! Aleluia! Então, gente, Papai do céu colocou ali a quantidade de nitrogênio, a quantidade de oxigênio, a quantidade de várias substâncias químicas na água. Vem, às vezes, um homem e promove o desequilíbrio dessas substâncias, com mais ou menos hidrogênios, e aí os peixes morrem. E aí a vida aquática morre. Isso é eutrofização. Beleza? Lixiviação no solo é um processo erosivo. Gente, preste atenção. Não confunde assoreamento com lixiviação. Lixiviação, gente, é quando ocorre a lavagem superficial do solo. O solo ele fica pobre, mais pobre do que professor de História e Atualidades. O solo ele perde, né, a sua proteção natural. Eu estou falando de solo, tá? Eu estou falando de solo. Assoreamento é nas águas, tá bom, gente? Então imagina uma terra que tinha uma floresta muito bonita, muito bacana. E vem um homem, detona com essa terra, tira a floresta primária que ela é responsável, inclusive, pela formação dos rios voadores. Qualquer dia eu vou gravar uma aula só sobre rios voadores, é muito bacana esse processo, né? Que a Amazônia ela tem grande responsabilidade na formação desses rios voadores no Brasil. Então, a partir do momento que tira a floresta primária,
as chuvas já vão cair diretamente naquele solo. Ele não foi preparado para receber aquela quantidade de água em determinado período do ano. E aí todos aqueles nutrientes do solo são retirados. E aí vai ficando mais pobre, os animaizinhos vão saindo daquela região, né? Então é muito triste, né? E no futuro a lixiviação pode promover a savanização, que é a imagem que você vê aí, né? Parece África, mas não, é uma região cercada de uma floresta tropical que foi destruída pelo homem. Quem provoca os problemas ambientais? Muitas das vezes, gente, até o próprio Estado, né? Eu falo Estado, gente, o Estado de forma geral, né? Os governos, né? Os governos apoiam a agropecuária, os governos apoiam, às vezes, o garimpo ilegal, clandestino. O governo apoia indiretamente ou diretamente a grilagem de terra. O governo, ele constitui obras muito mal planejadas. Eu sempre comparo, gente, o planejamento de governos, a construção da hidrelétrica de Tucuruí e a construção da hidrelétrica de Belo Monte, que pode aparecer na sua prova. Tá? Poxa, gente, Tucuruí, ditadura militar, cara, ditadura, tá? Presta atenção, ditadura, matou pessoas por ordens oficiais. Ai, professor, não é ditadura, é regime. Vai estudar, leia uns 300 livros, depois tu vem conversar comigo, tá bom? Então, é ditadura. Anjinhos, tá? Quando foram construir Tucuruí, os caras lá em Brasília, no seu ar-condicionado, se bobear, nunca pisaram no Pará, não se preocupavam com as populações quilombolas, com as populações indígenas, com o caboclo amazônico. Bora construir essa imundice? Bora, pronto. Gente, presta atenção, ninguém aqui é contra a construção de hidrelétrica, tá? Mas tem que se reduzir os impactos socioambientais. Foi isso que os governos de poucos anos atrás eles tentaram fazer com Belo Monte. Mas tivemos, infelizmente, muitos impactos socioambientais. Até hoje, Altamira sofre muito o pós-Belo Monte. Mas com certeza, gente, os impactos socioambientais foram menores em Belo Monte do que Tucuruí, beleza? Então, é isso. Não tem aí, né, gente, a pesca, né? A pesca também é irregular, como, por exemplo, que promoveu a morte de Dom e Phillips no Amazonas, beleza? Desmatamento, esse dado é top. Eu coloco alguns dados no meu Instagram, aí o pessoal vem comentar depois, né? É engraçado, cara, tá aí. Ah, mas não sei o que, a Globo lixo, a CNN, cara, moça, anjinhos, esse dado é do próprio governo federal. A CNN ou a Globo lixo pega o dado do governo federal. E o que foi que o governo federal atual fez, gente? Logo nos primeiros meses de governo, demitiu o diretor do INPE, porque ele revelou o desmatamento. Não dá para negar, gente, satélites, o sistema PRODES. Não dá para negar satélites da NASA. Quem és tu para negar o satélite da NASA, cara? E não é um satélite, são vários. Né? É porque, professor, é o interesse do norte-americano, a Amazônia é uma ameaça à soberania. Ei, te acorda, cara. Nós não estamos mais na Guerra Fria. Tá aí, cara. Tem vários dados de vários satélites, de várias instituições. A Amazônia está sendo detonada, está sendo destruída. E, infelizmente, quem lidera essa destruição, muitas das vezes, é o meu querido estado do Pará. E aí vão lá indagar o governo estadual. O que o governo estadual fala? Não, essa degradação ela ocorre principalmente em terras de responsabilidade do governo federal. Aí tu vai lá no governo federal, o governo federal está fazendo o máximo para combater essas ilegalidades. Papo furado, gente. Então tá aí, gente. O que tu tem que saber para tua prova? As áreas de maiores desmatamentos.
Pará, 5.257 quilômetros quadrados. Né? Depois vem quem? Amazonas. E depois vem Mato Grosso. Né? Observa que o Pará é muito detonado aí. 2019, 2020, 2021. Cadê o Amapá? Graças a Deus, uma coisa boa do Amapá. Temos aqui, olha, 39 quilômetros quadrados. Então, graças a Deus, o Amapá está protegido dessa intensiva degradação do meio ambiente. Ele é degradado? Claro que é, né, gente? Por favor. Agora, se você for comparar o Amapá com o Pará, beleza? O Tocantins aí, olha, um pouquinho mais preservado também, beleza? É isso que você tem que saber para sua prova. Dados atualizados em 19/11/2021, sistema PRODES. Tá aí, gente, nós temos a imagem do arco do desmatamento, né? E nós temos aqui um levantamento anual, né? A somatória de todo o desmatamento. Professor, o que é o arco do desmatamento? O arco do desmatamento, gente, é essa área aqui, olha. Parece uma meia-lua, olha. E há 19 anos eu vejo isso crescer. Olha aqui, olha. Pedaço do Maranhão, sudeste do Pará, norte do Mato Grosso, o Acre, né? O Amapá está um pouco mais longe geograficamente, né? Olha a Roraima sendo detonado aqui. Então observe, gente, gradativamente esse verde ele está sumindo, né? É o crescimento populacional, é a soja, é a agricultura intensiva, é o garimpo ilegal, tudo isso contribui para o desmatamento. Então, filho de Deus, deixa de paixão política irracional. Todo mundo tem uma paixão. Tem uma paixão. É salutar às vezes, mas não irracional. Tá? 2014, 5.000 quilômetros quadrados. 2015, 6.000. 16, 7.000. 17, 6.000. 18, 7.000. E aí vem, papai. 10.000, 10.000, 13.000 quilômetros quadrados, gente. 13.000 quilômetros. Observa, gente, a discrepância, a distância das áreas desmatadas de 2014 para 2021. Então, cadê a fiscalização? Cadê a atuação do IBAMA, Polícia Federal, Força Nacional, polícias estaduais? Eu vejo prefeito no estado do Pará apoiando isso. Eu vi com esses olhos que a terra há de comer. Secretário de Meio Ambiente apoiando o garimpo em área indígena. Então, gente, nós estamos lascados, na verdade é essa. Né? Eu fico pensando que mundo o meu filho e o meu neto irão viver. Né? Desmatamento de novo, Amazônia Legal. Olha esse dado aí, gente. Junho, o pior registro desde 2016. Uma área de mais de 3.700 km, que equivale, gente, a 3 vezes ou mais a cidade do Rio de Janeiro. Dados do INPE, tá? Não te emociona, não te emociona. Então, a gente observa. Eu faço isso daqui, dá muito trabalho, mas fica muito legal depois, né? Então, observa, gente, o desmatamento, como ele vai crescendo ao longo dos anos. Tem uma queda aí, né? Mês de junho, aí é mês de junho, tá, gente? E depois tem um crescimento. 2016 era de 2.000 e pouco, 2017 1.000 e pouco, 2021 já vai na casa dos 3.600 e 2022 já está na casa dos 3.700, tá? Presta atenção, cara, que é como a floresta está sendo detonada. Então, desmatamento aí em junho de 2022. Aqui, gente, é para você não esquecer que existe florestas e parques no Amapá, tá? Muito bom isso, gente, para preservar o meio ambiente. Parque Nacional, Floresta Nacional, alguns de proteção integral, outros de uso
sustentável, né? Então você vê aí no extremo norte do Amapá o Parque Nacional do Cabo de Orange. Então, gente, não é quando você tem aí um parque nacional, não é para ter nenhuma atividade econômica intensiva sendo desenvolvida. Então, por isso que é proteção integral. Ninguém deve entrar. O bom é ninguém entrar para explorar uma atividade econômica. Só aquelas populações nativas que já estavam antes da criação do parque. Tá bom? E o uso sustentável. O uso sustentável, gente, segundo a SNUC, né, que é uma lei federal de unidades de conservação, é que determina que você pode explorar o meio ambiente com ecoturismo, construindo um hotel, fazendo uma pesca artesanal. Tá? Então, aqui, por exemplo, na nossa região metropolitana, nós temos a APA do Combu, que é uma área muito explorada de forma turística. Então, a área de proteção ambiental é de uso sustentável. Parque Nacional é de proteção integral. Né? Está aí, é o Parque Nacional Tumucumaque, né? Um dos maiores do mundo. Né? Mas aí vai lá o garimpo ilegal, né? O madeireiro ilegal, o cara da soja, da pecuária ilegal. Então, muito grande aí, né, gente? O Parque Nacional do Tumucumaque. Fronteira aí com a Guiana, tá bem aqui no mapa, tá? Aqui você vê, olha, a flota do Amapá, a flona do Amapá, flota do Amapá, terras indígenas, as TIs, né? Resex, reserva ambiental, olha aqui, gigantesco aqui, Tumucumaque, tu tem que saber isso para tua prova, tá? Uma área muito bem protegida, graças a Deus, né? Não sei até que ano. Principais ONGs do Brasil, só para você relembrar, você sabe disso, nós temos aí o Greenpeace, WWF, SOS Amazônia e o ISA. O ISA nem chega a ser, gente, uma ONG em si, né? Ela está acima de uma ONG, uma organização muito mais complexa, né? Então, tu dá uma pausa no vídeo aí, gente, e dá uma lida sobre essas ONGs, que elas são importantes para a preservação do meio ambiente. Ninguém aqui, gente, é menino. Tem ONGs, professor, com interesses econômicos e políticos? Claro que sim. No mundo todo tem. Agora, a maioria das ONGs, gente, são ONGs sérias. São pessoas que, muitas das vezes, abdicam da sua família para viver em prol de defender o meio ambiente ou populações nativas. É um negócio muito lindo, muito bacana, gente. Então, nós temos pessoas no mundo, gente, sérias, que tentam preservar o meio ambiente, tentam ajudar os índios sem interesses econômicos. Tá certo? Então, muitas pessoas, hoje em dia, perderam um pouco dessa ideologia do bem, né? Ideologia do bem, porque ideologia do mal, tá aí o que aconteceu lá no Paraná com um rapaz, um homem que estava comemorando o aniversário com o tema de um partido político e veio outro e meteu bala nele, né? Onde nós chegamos, onde nós paramos. Lá no Japão também um doido meteu bala lá no ex-premier. Então o mundo está muito perigoso. Ministério Público denuncia usina hidrelétrica pela mortandade de peixes. Olha aqui o Amapá. E isso ocorreu em Ferreira Gomes. Aí, gente, quem está sendo processado, investigado, é uma usina hidrelétrica. A usina hidrelétrica, ela está atrapalhando a vida dos peixes, né? Ali no rio Araguari. Então você observa aí, gente, em Ferreira Gomes, né? A hidrelétrica Ferreira Gomes. Notícia de 7/7/2022. Então o Ministério Público está investigando o caso. Tá aqui, olha, a usina grandinha, tá? Não tão grande quanto aqui no Pará, mas é uma usina um pouco grande. O Ministério Público decidiu oferecer denúncia em face à hidrelétrica e incorrer num crime de causar poluição de qualquer natureza. Várias práticas de poluição estão sendo promovidas por essa usina, gente, ao longo dos anos, tá? Ao longo dos últimos meses, principalmente.
não é só a questão da abertura ou fechamento das inclusas. Tá? Relatório técnico emitido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente que constatou a falta de um plano unificado para evitar possíveis impactos provocados pela Ferreira Gomes Energia S.A. É a hidrelétrica, tá? Ante a alteração do fluxo do rio do Araguari. Então, você alterando o fluxo, você altera a vida natural dos índios. Né? A quantidade de águas, a abertura ou não das comportas. Dos índios, perdão, dos peixinhos. O laudo técnico que revelou que a mortandade dos peixes se deu por embolia pulmonar devido à movimentação das comportas da hidrelétrica denunciada, né? Então as comportas aqui não estão atuando de forma positiva para com os peixinhos. A hidrelétrica de Ferreira Gomes possui uma potência instalada de 252 megawatts, o suficiente para atender a cidade de cerca de 700 mil habitantes. Alguns anos atrás, né, o Amapá sofreu muito com essa questão de energia elétrica. A usina entrou em operação em novembro de 2014. Né? É uma usina nova ainda, né? Brasil do século XXI. Aqui, gente, eu tentei fazer uma análise o mais serial, o mais clara possível para você chegar à sua conclusão aí se hoje o Brasil é melhor do que alguns anos atrás, né? Então, as estatísticas que eu conheço, eu cheguei à conclusão que não, tá? Mas você tem todo o direito, tá? De achar, se você acha que o Brasil melhorou, tudo bem, né? Mas os dados estatísticos que eu tenho aqui, gente, provam o contrário, tá? Então, a opinião, ela é baseada na ciência, não é uma opinião por opinião, tá? Na verdade, nem é uma opinião, né? É uma questão dialética, né? Uma conclusão. Então, aí, gente, nós temos dados de 2018, 2021, 2022. Inflação, 3,75. Estamos acima de 10. Selic, taxa Selic, que determina o teu financiamento da tua moto, quando você compra uma geladeira dividida em 24 vezes. Tudo isso tem a ver com a taxa básica determinada pelo Copom. Isso eu falo na aula de economia. 2021, 13%. Desemprego, ainda estamos em taxas elevadas. Reduziu um pouco? Reduziu de 12% para 9,8%. Mas, gente, ainda é uma taxa muito elevada. Eu lembro, na época, que o Brasil tinha 6 milhões de desempregados. 6. Hoje nós estamos na casa dos 10. Né? Tivemos uma época até que estávamos, se não me falha a memória, na casa dos 5. Né? Fome, já falei para vocês. Olha 2018, 10 milhões. Segundo algumas estatísticas, 33 milhões. Desmatamento, acabei de falar para vocês. Taxa de homicídios diminuiu um pouco, mas ainda é muito alta, tá, gente? Mais de 40 mil pessoas assassinadas em um ano, gente, ainda é muito alta. ProUni, alguém aqui fez o ProUni? Tá aí, olha, 417 mil bolsas, agora apenas 296. Orçamento para educação, 120 bi, 2021, 2022, 90. Quando eles querem economizar, os nossos queridos políticos, eles cortam logo a educação e ciência, né? IDH, 79, estamos agora em 84. O valor da gasolina, 4,34, 5,67. Até dezembro vai ser a média. Porque se não fosse a medida lá do ICMS, né, um projeto de lei aprovado recentemente, a gasolina estava mais de R$7. Então, gente, aqui nós temos quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 itens, né? Eu poderia colocar aqui mais 20 itens para a gente chegar a essa conclusão que o Brasil está lascado. E provavelmente, gente, vai continuar lascado pelos próximos anos, infelizmente. Tá bom? Aqui, gente, uma questão. Observe, só para a gente exercitar, observe a tabela abaixo sobre o desmatamento na Amazônia Legal. Então, você vê os dados estatísticos aí, né? O Pará na liderança, 2021, depois você tem o Amazonas, depois você tem o Mato Grosso. Observando a tabela, podemos afirmar: o Pará nos últimos anos apresenta as menores, tá, gente? Por favor, teve erro de digitação aqui. As menores taxas de desmatamento? Não. Né? O Amapá é um dos estados com menores áreas de desmatamento da Amazônia Legal?
Observa aí, gente. O Amapá, ele é um dos menores? Claro, né, gente? Segundo os dados, tá aí a alternativa correta. O Amazonas lidera a destruição florestal desde o ano de 2019? Não. Você vê aí que é o estado do Pará. O Rondônia e Roraima são os estados mais atingidos pelo arco do desmatamento em 2019? Rondônia, está ali o dado 386, Roraima 1681. Não, né? Os mais afetados pelo arco do desmatamento é Pará, Mato Grosso e Amazonas. Tocantins e Pará lideram as taxas de desmatamentos provocados pelo garimpo ilegal? Não tem como a gente saber nesse dado aí, né, gente? Mas o Tocantins não lidera nenhuma taxa de desmatamento. Então é mais ou menos assim que vem a prova de vocês. Caramba, essa aula foi um pouquinho mais longa. Beleza, gente? Ficamos por aqui. Não esqueça que na véspera da prova nós teremos uma live. Finalizamos, graças a Deus, glória a Deus. Finalizamos. Espero ter ajudado vocês nessa jornada de atualidades. Falta só uma aulinha para a gente finalizar história. Se Deus quiser, sucesso para todos vocês. Aprovação em massa. Alguns alunos entraram em contato comigo, gente, pedindo para organizar uma apostila de exercício. Eu organizei. Estou vendendo, quem quiser, só entrar em contato, né? R$40. São 90 questões, tá? De história e atualidades. 60 questões de atualidades e 30 de história. Beleza? Quem quiser a apostila é só entrar em contato. Tá aí o Instagram. Beleza, gente? Forte abraço. Sucesso. Espero que eu tenha ajudado vocês. E nós teremos uma live na véspera da prova com exercícios. Tá bom? Antes disso, eu vou fazer um teste aqui, né? Porque uma vez eu fiz uma live, tá, gente? E deu um probleminha técnico. Então, a gente vai fazer um teste de live. Durante a semana eu vou aparecer aqui do nada para vocês. Para a gente conversar, para a gente dialogar. E no sábado, véspera da prova, nós vamos ter essa live 17h30. Beleza, anjinhos? Sucesso. Feliz Natal. Saudações bicolores. Até a próxima.